Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Igor Dantas e hoje é um belo dia para ganhar dinheiro. Hoje vamos falar sobre estratégia de longo prazo e de dividendo e de rentabilidade, renda mensal a mais. Quem não quer um dinheirinho a mais na conta todo mês? Quem não quer chegar com uma aposentadoria mais tranquila, chegar no final da vida só sombra, água fresca, praia e curtição? Roda a vinheta aí, editor. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre duas estratégias para a gente aumentar a renda. A primeira, um pouco mais de curto prazo, receber uma renda extra mensal, e a segunda, um pouco mais de longo prazo, receber uma renda gradualmente para quando você tiver uma aposentadoria ter rentabilidade mais dos seus investimentos no longo prazo. Vamos falar primeiro sobre a renda mensal. Todo mês tem um dinheiro caindo na sua conta. Como assim? Toda vez que a gente pensa em renda mensal, a gente pensa em produtos do mercado financeiro que possam te entregar mais dinheiro todo mês. Um exemplo prático e que está muito na moda hoje são FIIs. O que é FIIs? São fundos de investimento imobiliário. Fundos de investimento imobiliário nada mais é do que uma empresa gestora de recursos, por exemplo, a XP. A XP ela vai lá e cria um fundo de investimento imobiliário. E esse fundo de investimento imobiliário vai ter uma característica por administrar vários negócios. Por exemplo, o XPMOLs, XPML11. O que é XPML11? O XPMOLs, que está a cerca de R$ 107, ele é dono de diversos shoppings, de parcela de vários shoppings, inclusive do Shopping Cidade Jardim em São Paulo, que é um excelente shopping. E esse fundo, que gere vários sócios, vários shoppings, ele vai ganhar mensalmente o aluguel das lojas que estão nos shoppings. Então, por exemplo, vou lá no Cidade Jardim. O Cidade Jardim recebe o aluguel, uma parte da Louis Vuitton, uma parte da Prada, uma parte da Chanel, entre outras marcas. E essas marcas vão pagando aluguel mensalmente para o shopping. Como o fundo é dono do shopping, depois a administração de síndico, entre outros problemas que você não precisa ter, porque o fundo já resolve, ele vai lá e te paga esses aluguéis isentos de imposto de renda direto na sua conta. Então, por exemplo, eu tenho R$ 100 mil e o XPMOL está pagando 0,6% ao mês. Então, todo mês, sem eu ter que lidar com imobiliária, com inquilino, com vacância, ou seja, risco do seu imóvel ficar desalugado, ficar vazio e você ter que ficar pagando mensalmente condomínio, custas de estacionamento, seja lá quais forem as custas, até mesmo uma infiltração que pode dar. O XPMOL vai lá, faz toda essa parte administrativa, ele fica responsável por alugar os imóveis, querendo ou não, ele não pode ter vacância para ser um fundo imobiliário atrativo, e vai te pagando mensalmente esse 0,6%, que é o que o XPMOL tem pagado. Ou seja, se eu tenho R$ 100 mil, vai me pagando R$ 600. Se eu tenho 200 mil, vai me pagando 1.200. Se eu tenho 300 mil, 1.800 e por aí vai. Segunda forma de você ter mensalmente dinheiro na sua conta, dividendos. Empresas com boas pagadoras de dividendo geralmente têm mais dinheiro mensal do que os próprios fundos imobiliários. Um exemplo que a Infomoney trouxe, e são três empresas que ela trouxe, foi a Exetec, que pagou 16,29% de dividendo nos últimos 12 meses, a CSMG3, que é a Copasa, pagou 11,29% de dividendo nos últimos 12 meses, e a Itaúsa, controladora do grupo Itaú, dona da Alpargatas, Itautec, que pagou 10,58% ao mês. Então eu pego 16,29%, 11,29% e 10,58%, faço uma média, dá cerca de 12,72% no ano. O que isso dá de R$ 100 mil em cada uma dessas ações? Foi lá, investi 100 mil na primeira, na segunda e na terceira, investi 300 mil. Isso dá R$ 3.180 por mês, R$ 38.160 por ano. Diferente de que você tem um imóvel de 300 mil e que o aluguel ultimamente está em cerca de 0,8% ao mês, no mercado imobiliário, pelo menos aqui em Curitiba. E aí você vai ter aí um aluguel de R$ 2.400 por mês, o que gera R$ 28.800 por ano.
38.160 para 28.800, a gente tem uma diferença de R$ 9.360 em investir nas três ações que eu falei, Zetec, Itaúsa e Copasa, diferente de um imóvel de 300 mil. 9 mil por ano é muita coisa. Quando você pega aí num longo de 10, 12, 15 anos, você está deixando aí mais de 150, 180 mil reais na mesa, utilizando aí o poder dos juros compostos também. Quando a gente fala em dividendo, quer dizer que a empresa distribuiu o lucro para o acionista após o imposto de renda. Sempre lembrando disso. O impacto do dividendo, agora pensando em longo prazo, que é o único ponto desse vídeo que eu quero pensar em aposentadoria, igual a gente falou de 2 pontos. Primeiro, renda mensal, mostrei para vocês que a gente pode ganhar tanto com dividendo de ações quanto de fundos imobiliários. E o segundo ponto que a gente vai tratar aqui nesse vídeo vai ser sobre aposentadoria. Eu vi um vídeo do Primo Rico, o Thiago Nigro, que ele comentou um pouco sobre a conversa que ele teve com o Barsi e sobre a força do longo prazo. Quando a gente busca dividendo, a gente busca mensalmente. As empresas que mais pagam dividendos são as que menos valorizam no longo prazo, quase sempre em regra. Por quê? Porque a empresa ela já cresceu tanto que ela tem dinheiro sobrando para passar para os acionistas. Diferente de empresas pequenas que não pagam muito dividendo e quando elas se valorizam, tem um poder de valorização muito maior. Exemplo, Banco Inter. Banco Inter do IPO até hoje, em menos de 2 anos, já deu mais de 100%. Outro exemplo, há 3 anos atrás, 2016, ninguém imaginava que o Magazine Luiza ia subir tanto. Magazine Luiza foi uma das ações que mais subiu na bolsa no mundo. Quando você pega a Magazine Luiza 3 anos atrás, ela não entregava muito dividendo. Ela não era uma Itaúsa, um Itaú, uma Ambev que paga dividendos. Não, pelo contrário, era uma empresa que pagava pouco dividendos. Porém, tem um ponto muito importante que aconteceu com o Magazine Luiza, Emiglu 3. Há 3 anos atrás, se a gente pegar aquela aqui no gráfico, ela teve uma rentabilidade muito grande. Quem comprou Magazine Luiza há 3 anos atrás está rindo à toa. O próprio fundo Alaska Black nos últimos 3 anos subiu 600%, ou seja, mais de 200% ao ano, porque ele estava comprado em Magazine Luiza. Magazine Luiza teve sim um case de sucesso. A Emiglu 3 aí teve uma valorização da ação, que era uma ação que era cotada a cerca de R$ 3,00 e está 193. Que ação que sobe aí 800%. O cara colocou 100 mil reais há uns 4 anos atrás, está com quase R$ 1 milhão hoje. O cara colocou 200 mil, está com quase 2 milhões de reais. Então, empresas, para pensar em aposentadoria, nem sempre você pega só boas pagadoras de dividendo, que é a estratégia mensal, mas sim também empresas que têm uma valorização de longo prazo, é lógico, analisando os fundamentos da empresa, margem, o próprio ROI. Quando você analisa todos esses fundamentos da empresa e investe como Warren Buffett investe no Value Investing, que ele aprendeu junto com Benjamin Graham, que foi o professor dele, você compra empresas que estão valendo menos no preço, o preço da ação dela é menor do que elas valem na economia real, é melhor do que o patrimônio delas. Quando você enche sua carteira de empresas assim, quando você compra várias empresas assim, com toda certeza você tem uma valorização de longo prazo melhor. Lógico, tem crises, tem. 2008 é um exemplo de uma crise. O pré-impeachment, a época da Dilma, foi outra crise, mas são janelas de entrada que você pode comprar ações com um preço até menor, um preço descontado. E se você, por exemplo, comprou ações no dia do Joesley Day, você com certeza está com ações valorizadas bem mais hoje. Por quê? O tempo foi passando, a gente viu que foi um dia momentâneo, foi um circuit break que ocorreu, que a bolsa caiu e ela até suspendeu suas atividades, mas que no longo prazo isso não se sustentou, diferentemente de uma crise aí de 1 ano, 2 anos. Com toda certeza, esses times, esses momentos cíclicos, como diria o Henrique Breda, gestor do Alaska, um ciclo de economia baixa é uma excelente entrada e oportunidade para entrar em ações com valor abaixo do que elas valem realmente na economia real. Aí dessa forma você consegue montar uma aposentadoria mais tranquila, diferente da primeira estratégia que a gente falou sobre dividendo. Se você gosta de ações, se inscreva no meu canal, dá seu like e vamos compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas para ajudar as pessoas a investirem melhor. Não só as pessoas que estão próximas da gente, mas compartilhar entre os amigos, amigos de amigos. Vamos fazer o brasileiro investir melhor. A gente ter hábito de investir em boas empresas na bolsa, ter hábito de investir em bons fundos imobiliários, pagadores de bons dividendos.
no lugar de ficar aí com o imóvel parado, com uma possível vacância, com custas de condomínio, até mesmo infiltração ou inquilino, e dessa forma aí tendo mais dor de cabeça e prejuízo do que lucro e sossego no mês a mês ou uma aposentadoria de longo prazo mais tranquila. Beleza? Obrigado por assistir o vídeo, até mais!